Glória a Deus, amém, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 18, Evangelho de Mateus. Capítulo 18, versículo 1, primeiro. Diz assim, irmãos: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Amém, irmãos? Você vê que Jesus, ele sempre está nos locais e surgem questões interessantes que nos dias de hoje acontece também. Os discípulos ali na presença de Jesus, aí olha para Jesus e pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, olhando para eles, pegou uma criança e colocou na frente deles e falou: em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como uma criança, nunca entrareis no reino dos céus. Então tem um padrão para entrar no reino do céu. Não entra qualquer um. E qual que é o padrão para entrar no reino do céu? Ser como uma criança. Mas aí você fala: mas pastor, como é esse negócio aí de ser como uma criança? Eu vou ter que ficar pequeno de novo, vou ter que fazer bagunça. Não, meu irmão. Como uma criança. Você já viu a atitude de uma criança? Qualquer hora você para num local que tem muitas crianças ali de 3, 4, 5 anos, 6 anos, e você começa a observar a atitude de cada uma delas. Você começa a observar as ações. Eu estava parado num farol, aí uma mãe vinha com a sua filhinha, uma menininha pequena, devia ter uns 4, 5 anos, puxando ela pela mão e ela pulando, achando que a faixa de pedestre era uma amarelinha. Uma inocência maravilhosa, e pulando ali, aquela alegria. E na hora que chegou na calçada, ela olhou para o motoqueiro ali, aí piscou. Aquele motoqueiro que estava sério ali, ele deu risada, deu tchau para ela, começou a brincar. Agora por quê? Porque a inocência dela é uma coisa tão maravilhosa que contagia. Agora imagine você sendo inocente como uma criança ali a respeito das coisas. Você vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. E uma criança é assim, ela age naturalmente. Se você colocar uma fila aqui de crianças e começar a distribuir um brinquedo, elas vão estar na fila interessadas em ganhar o brinquedo, elas não vão querer saber a posição que elas estão. Seja a última ou seja a primeira, elas querem ganhar o brinquedo. Ela não está nem aí se ela vai ser o último ou se vai ser primeiro. Agora imagine nós, numa fila para ganhar alguma coisa, dá uma briga, irmão. Sabe por que dá uma briga? Porque você quer ganhar primeiro, você quer ser o primeiro a ser servido, eu também. Mas a criança não, a criança ela não está nem aí. Ela quer receber. E é capaz dela chegar, pegar na mão da outra e levar junto com ela para frente da fila. E as outras vão olhar e não vão reclamar. Elas não vão brigar.
Porque é criança, é o caráter de uma criança. Agora, se é com cada um de nós, a gente começa a arrumar briga, começa a causar um tumulto. E eu vou deixar um ponto de interrogação. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Se você está agindo como um adulto ou como uma criança. Porque a palavra de Deus diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, de modo algum nós entraremos no reino do céu. E quem falou isso? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Não. Foi o próprio Jesus. Se você não se tornar como uma criança, de modo algum vai entrar no reino do céu. Nós temos que ter essa humildade, essa transparência de caráter. Nós temos que procurar ser como uma criança, porque aí sim nós estaremos agradando o coração do nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Começa a reparar, meu irmão. O interessante é que eu começava a ver ali o pregador, e o pregador ele tirou muitas lições da vida para melhorar a sua conduta para com as pessoas, a sua atitude. E na medida em que ele começava a observar as coisas, ele relacionava aquilo ali, ele tomava como exemplo. Ele falava das formigas, ele falava ali das aranhas que viviam no palácio, ele falava ali dos coelhos, ele falava acerca de tudo, meu irmão. Por quê? Porque ele parava e começava a observar as coisas. E muitas vezes nós estamos tão correndo nesse mundo que a gente não consegue observar as coisas para tirar exemplos, para aprender com as coisas também, porque as coisas nos ensinam. Você sabia disso? As situações nos ensinam também. Cada coisa que acontece na face dessa terra nos ensina. E o próprio Jesus, ele olhava para as coisas, olhava para as pessoas e tirava lições e passava essas lições para instruir cada um. E nós temos que fazer assim. Nós temos que olhar para os pássaros não têm mão, não conseguem ali semear, não conseguem trabalhar, mas só que Deus os alimenta. E eles são tão felizes que eles oferecem cantos a Deus. Eles começam a cantar ali 3 horas da manhã e param 6 horas, e de dia eles ficam, daqui a pouco um sabiá, quando dá 6 horas da tarde, ele está cantando aquele cântico maravilhoso. Você já viu um sabiá cantando? Não é coisa maravilhosa? E todo dia, aquele mesmo horário, ele para naquela árvore e começa a cantar daquele mesmo jeito, e ele não muda, sempre alegre, aquele canto gostoso. Então nós temos que aprender com as coisas, nós temos que tirar um tempo para olhar para as situações e aprender com elas, porque muitas vezes às vezes os pastores ministram, às vezes vem pregador aqui e fala, e muitas vezes nós olhamos ali e falamos, não, isso daí está forçando. Não, meu irmão, mas no momento em que nós paramos em algum lugar para aprender, você vai ver que é a mesma coisa. Jesus, ele tirava lições do cotidiano para ensinar as pessoas. E nós temos que tirar lições para nós aprendermos e, se possível, ensinar os outros também em nome de Jesus. Como ele olhou aqui para as crianças, diante de uma pergunta que os discípulos ali fizeram para ele. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, ele mudou logo. O maior é quem é igual a criança. Não tem maior. O maior é aquele que é humilde, aquele que tem transparência no seu caráter, que não tem maldade no coração. Esse é o maior. E aqueles discípulos ficaram ali atônitos diante daquela resposta, porque era uma resposta meio que inusitada. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus pega a criança, creio que ele abraçou aquela criança, olhou para ela e falou, se você não se tornar igual esse pequenino aqui, de modo algum você vai entrar no reino dos céus. E eu digo uma coisa para vocês, quem for igual essa criança é maior no reino do céu. Ou seja, só quem é grande é quem tem o caráter de uma criança.
a transparência, a pureza no seu coração em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos ser igual crianças nesse ano que vai entrar, em nome de Jesus. Vamos fazer as coisas glorificando a Deus, ali exaltando ao Senhor, mas na pureza das nossas atitudes em nome de Jesus. Eu estava lembrando ali também, lá em casa, às vezes alguém fazia um aniversário, alguma coisa, a Ana pegava um monte de cartinha, escrevia de presente. Meu irmão, e aquilo ali marca. Agora por que marca? O Davi fazia desenhos ali e dava de presente, isso marca. E você vê assim a transparência de uma criança. Ah, não tem valor algum para você, mas para ela teve, porque ela perdeu o seu tempo para fazer aquilo para te presentear. E no momento que você recebeu aquilo ali, meu irmão, se você tem um pouquinho de maturidade, você começa a olhar ali, você começa a viajar no tempo a respeito daquilo. Então, meu irmão, vamos ser igual a criança, não tem maldade. A criança não tem maldade no coração. Vamos tirar essa maldade, esse fermento que muitas vezes corrompe o nosso interior, e vão ser transparente e puro na presença de Deus, para que aqueles que estão ao nosso redor possam ser marcados em nome de Jesus. Quantas coisas você fala para uma criança, até mesmo bravo, e aquela criança ouve, aí dá 2 segundos ali, ela dá a volta, vai, te abraça, te beija, parece que não aconteceu nada, porque o coração dela é daquele jeito. E se o nosso coração for dessa forma, Jesus vai se agradar tanto de nós, como tem se agradado. Ele vai se alegrar grandemente e não se entristecer conosco, porque muitas vezes nós podemos entristecer o Espírito Santo com as nossas ações, porque o próprio apóstolo Paulo falava: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, como que nós entristecemos ele? Com as nossas ações. Agora, se as nossas ações for igual a de uma criança, em vez de entristecer, nós vamos alegrá-lo a cada dia, e ele se alegrará conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos ter esse propósito esse ano, de ser como criança. Não na bagunça, nas estripulias não, mas na transparência, na pureza de coração, para que o Senhor venha se alegrar cada dia conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo.